Olá, eu sou a Liliane, minha dupla é o Matheus Ribeiro, e hoje a gente vai apresentar aqui a implementação de algoritmos de escalonamento de processos. A gente dividiu da seguinte maneira: eu fiquei com os algoritmos ímpares, lá do arquivo de orientação, e o Matheus ficou com os pares, ou seja, eu vou apresentar o 1, o 3 e o 5, e o Matheus vai apresentar o 2, o 4 e o 6. Então, trouxe aqui o primeiro, né, que é o FCFS, First Come, First Served, que significa que o primeiro a chegar vai ser o primeiro a ser atendido, né? Então, eu trouxe aqui uma imagem, né, de exemplo. Então, vamos imaginar que o processador tem 3 tarefas para executar, né? O P1, o P2 e o P3. Aqui na coluna de duração, a gente tem o tempo que cada processo leva para ser concluído. O P1 é um processo bem longo, né? Tem 24 unidades de tempo. Já o P2 e o P3 são mais curtos. O P2 tem 3 unidades de tempo e o P3 tem 4 unidades de tempo. Aqui a gente tem a ordem, né, que cada um chegou, e aqui o tempo de espera. A gente vê aqui que todos chegaram ao mesmo tempo, no instante zero. Isso significa que os 3 estão prontos e esperando na fila desde o início. Então, como o nome do algoritmo já diz, primeiro a chegar, primeiro a ser atendido. Como todos chegaram juntos, a gente vai seguir a ordem da lista, né? Primeiro o P1, que é o primeiro aqui, depois o P2, depois o P3. Então, aqui a gente consegue ver, né, que o P1 foi o primeiro na fila, ele começa a ser executado no tempo zero, já que ele foi o primeiro. E como sua duração é 24, ele vai ocupar aqui o processador até o instante 24. Assim que ele termina, o processador fica livre e chama o próximo da fila, que é o P2. O P2 tem aqui 3 unidades de tempo, né? Então, ele vai aqui do 24 até o 27, porque 24 mais 3 é 27. Então, quando chega aqui no 27, a gente chega no P3, né? O P3 vai ser executado. Ele precisa de 4 unidades de tempo, então ele vai rodar do instante 27 até o 31, porque 27 mais 4 é 31. E pronto, todas as tarefas foram concluídas. E agora, a parte mais importante aqui, né? A gente tem o cálculo do tempo de espera de cada processo. Então, o P1 aqui foi 0, né? O tempo de espera dele, porque ele foi o primeiro a chegar. O P2 foi 24, o tempo de espera dele, porque ele teve que esperar o P1 acabar. E o P3 foi 27, porque ele teve que esperar o P2 acabar, né? Então, para a gente medir a eficiência desse escalonamento, a gente calcula o tempo médio de espera. Então, é só somar todos aqui, somar todos os tempos de espera e dividir pelo número de processos, que nesse caso aqui foi 3. Então, aqui, 0 mais 24 mais 27 dá 51, dividido por 3, resulta em 17, né? Então, o tempo médio de espera foi de 17 unidades de tempo. Esse exemplo aqui, ele mostra a principal desvantagem, né, desse algoritmo, que é a chamada efeito comboio. Repara que os processos P2 e P3 são curtos, né, e eles ficaram presos atrás de um processo muito longo, o que aumentou drasticamente o tempo de espera deles. E, consequentemente, afetou também a média geral. Se a ordem fosse outra, né, se tivesse começado, por exemplo, no P2, depois o P3 e depois o 24, o P1, que é 24, o tempo médio seria muito menor, né? Então, esse algoritmo é bem simples de entender e implementar, mas nem sempre ele é mais eficiente, por conta disso aí. Eu estou mostrando aqui o código, né, do primeiro algoritmo. E esse algoritmo significa que o primeiro que chega é o primeiro a ser atendido, né? Então, aqui no código, eu começo ordenando os processos pelo tempo de chegada. E depois, eu crio variáveis para controlar aqui o tempo atual da CPU, a ordem de execução dos processos e os resultados, né, que eu vou calcular. E para cada processo aqui, eu calculo o tempo de início, que é o maior entre a chegada dele e o momento em que a CPU ficou livre. O tempo de espera, que é a diferença, né, entre o início e a chegada. O tempo de fim, que é o início mais a duração do processo. E o tempo de retorno, que é o fim menos a chegada. Esses valores são salvos, né, numa tabela para depois eu gerar a saída. Então, eu guardo aqui os resultados. E, no final, eu calculo aqui o tempo médio de espera e o tempo médio de retorno.
Aqui eu estou escrevendo, né, no arquivo de saída, naquele arquivo resultados.txt, que é onde vai ter os resultados que a gente vai mostrar no final, incluindo, né, a ordem de execução, a tabela de cada processo e esses tempos médios. E aqui tem o return, e é isso. O ponto forte desse algoritmo é a simplicidade, né? Porém, também tem o ponto fraco, que é o chamado efeito comboio. Igual eu mostrei lá na hora que eu estava mostrando a imagem, né? Se um processo muito longo chega primeiro, todos os outros precisam esperar, né? Então, esse é o ponto fraco dele. Então, primeiro a gente tem aqui os resultados do primeiro algoritmo, né? E, assim como a gente pode ver aqui, a ordem de execução segue exatamente a ordem de chegada, né, dos processos. Então, primeiro o P1, depois o P2, depois o P3, e assim vai. Aqui na tabela a gente vê, né, por exemplo, que o P1 começou no tempo 0 e terminou no tempo 5. Como ele foi o primeiro, o tempo de espera foi 0 e o retorno foi de 5, né? Já o processo P2, ele chegou no tempo 2, mas ele só começou a rodar quando o P1 terminou, no tempo 5. Por isso, o tempo de espera dele foi 3 e o retorno ficou 6 aqui. E esse mesmo raciocínio se aplica, né, para os demais processos. E no final, o programa calcula a média de espera, que deu aqui 5,80, né? E a média de retorno, que foi 11,80. Olá, eu vim apresentar o algoritmo 2 agora, que é o Shortest Job First, não preentivo. Então, como funciona? Basicamente, ele escolhe entre a lista de processos aqui o processo que tem o burst menor, ou seja, o processo mais curto dos que já chegaram. E ele é não preentivo por quê? Porque a partir do momento que o processo entra em execução, ele não é interrompido para que outro processo novo que está disponível de burst menor entre em execução também. Não, ele não faz isso. A partir do momento que o processo entra em execução, ele continua a ser executado até o final. Aqui eu tenho algumas variáveis. Essa n é basicamente a quantidade de processos que tem na minha lista de processos. Essa prox é basicamente uma cópia da minha lista de processos, porque eu não quero fazer uma alteração de fato na minha lista de processos. Eu quero fazer uma cópia e trabalhar com essa cópia aqui. Aqui é o tempo global, né, do processamento. Aqui é o número de processos concluídos. Aqui é a ordem dos processos. E aqui uma lista com os resultados. Aqui eu tenho o nosso loop. Como esse loop funciona? Enquanto a minha variável de processos completos é menor do que a quantidade de processos, eu vou continuar executando, porque eu quero executar todos os meus N processos. Então, meu loop vai rodando assim, incrementalmente. Aí, aqui eu tenho essa variável available, que ela vai filtrar aqui dentro da minha tabela que eu copiei, né, de processos, aquele que tem o tempo de espera menor ou igual ao tempo da execução e que não estão completos, porque se tiver completo, não faz sentido eu executar de novo algo que já foi processado, enfim. Mas o que acontece? Se não tiver nada nesse available, ou seja, se não tiver nenhum processo aqui que está disponível para ser executado, ele incrementa o tempo em mais 1. E assim por diante, né? Mas, por outro lado, se eu tiver algum processo já disponível, né, com tempo de espera disponível para ser executado, ele vai fazer um filtro e vai filtrar aquele processo que tem o menor burst possível. A partir do momento que eu encontrei, né, esse processo que tem um burst de menor valor, eu incremento aqui nas minhas variáveis, né? Eu adiciono o tempo, né, que começou. Aqui o tempo que vai terminar eu faço o cálculo, né, que é o tempo start time, o tempo atual, mais, né, o burst, que é o tempo dele ser executado. Aqui tem o tempo de espera e o tempo de retorno, né? A partir do momento que eu fiz todo esse processo aqui, eu vou na minha tabela de results e eu adiciono todas essas informações aqui coletadas, né? Da mesma coisa eu coloco a order, né? Eu pego aqui e adiciono o ID, que vai ser referente à minha ordem de processo da minha tabela, né?
em que ordem os processos foram executados. E current, o processo que eu estou executando, ele foi completo? Eu coloco true, verdade, eu acabei de executar ele. E assim eu incremento, né, também a nossa variável de controle aqui, falando que um processo foi concluído. Aqui eu faço alguns AVG wait, que é o tempo médio de espera, né? E aqui também o tempo médio de retorno. E essa parte aqui é basicamente para a gente escrever, né, os dados lá no nosso arquivo TXT que a gente recebeu como parâmetro aqui. Se a gente for olhar aqui nos resultados, deixa eu ver se já executou alguma vez, só para eu demonstrar para vocês. Aqui no shortest job first, não preentivo, beleza. Vamos tentar compreender isso aqui. A gente tem esse conjunto aqui de processos, né? Beleza, de P1 a P5. Aqui eu tenho o tempo de espera. Vocês estão vendo que aqui tempo de espera 0, 3, 10. Qual aqui tem o menor tempo de espera? É o processo 1, correto? Logo ele vai ser o primeiro a ser executado aqui, ó. Beleza, de início. Qual que é o burst dele? 5. Beleza, ele executou lá, então lembra que ele inicia, a partir do momento que inicia o processo, ele vai até o fim. Beleza, depois do tempo dar 5, né? Beleza, passou 5 de tempo aqui no nosso programa. Qual que é o próximo processo disponível que tem o menor burst possível? Se a gente for olhar aqui na espera, esse processo aqui não está disponível, porque passou só 5 de tempo, né? Esse aqui também não. Tenho 2 processos disponíveis. Ambos são de mesmo tamanho aqui nesse caso, 3 e 3. Então ele escolheu o P2 aqui para ser executado. Beleza. Qual que é o burst do P2? É 3. Beleza, então o tempo para ele ser executado é 3. Ok, beleza. Passou mais tempo, então agora foi de 5 mais 3, 8 de tempo. Beleza, qual aqui está disponível? Esse aqui não está disponível ainda, nem esse aqui. Então qual que é o próximo? É o P4, que também tem tamanho 3. Então o P4 é o próximo a ser executado. Qual que é o burst, ou seja, o tempo de execução do P4? É 6. Aí beleza, 6, 11... Nossa, será que eu fiz o cálculo errado? 6, 11, 12, 13, 14. Beleza, 14 de tempo. Agora eu já tenho esses outros dois já estão disponíveis. Já o tempo de espera dele já passou. Aí, beleza. Qual desses tem o burst menor? Se eu for analisar aqui, ambos têm o mesmo burst. Então, aqui nesse caso, tanto faz. Ele escolheu o P3 e depois o P5. Então, agora eu vou apresentar aqui o terceiro algoritmo, né? Que é o round robin. Eu trouxe aqui também uma imagem, né, um fluxograma, para a gente conseguir entender melhor. Então, tudo começa aqui na nossa ready queue, né, que é a fila de prontos, onde os processos estão esperando. A primeira ação aqui é a select a process, né, selecionar um processo dessa fila, e esse processo vai para a primeira verificação, né, que é esse burst time menor que quantum time, ou seja, se pergunta, o tempo total que esse processo precisa é menor do que a fatia de tempo que ele tem permissão para usar? Se a resposta for sim, ele segue aqui para executar até a conclusão e depois de concluído ele vai aqui para termination, né, para terminação e sai do sistema. Se a resposta for não, o processo segue para esse execute for time quantum, ou seja, executar pela fatia de tempo, e ele roda apenas por aquele tempo limitado. Quando o tempo acaba, esse time quantum expires, ele vai para a segunda verificação, né? O processo foi executado completamente? Aí nessa segunda verificação, se a resposta for sim, ele vai para a terminação. Se ele terminou exatamente naquele instante, né? Ele vai aqui para a terminação, sai do sistema. E se a resposta for não, se ele rodou, né, mas ainda não terminou, essa setinha aqui leva de volta para a fila de prontos, para poder esperar uma nova vez. Então agora eu vou estar mostrando aqui a parte do código, né, do nosso algoritmo round robin. E eu começo aqui criando uma função. Ela recebe os processos, o valor do quantum, que aqui é 2, e o arquivo aqui onde os resultados serão salvos, né? Logo aqui no início também eu importo o deck, que vai me ajudar a trabalhar com filas de processos. E depois eu crio aqui uma cópia da lista de processos, né? Para cada processo eu guardo o ID, a chegada, o burst, a prioridade e adiciono dois novos campos, né?
que é o remaining, que é o tempo que ainda falta, e o finish, que começa em 0 aqui. Aqui eu também tenho algumas variáveis auxiliares, né? O time, que é o tempo para o relógio do sistema, o queuing, que é a nossa fila de prontos, o order, para registrar a linha do tempo, results, para salvar os cálculos finais, e o completed, para contar quantos processos já terminaram. Se algum processo chegou no tempo 0, ele já é colocado aqui na fila antes do loop principal começar. Aqui o laço principal roda enquanto nem todos os processos estiverem terminados. Se a fila não estiver vazia, eu pego o primeiro processo da fila. Se o relógio ainda não tiver alcançado o tempo de chegada desse processo, eu avanço o tempo até a chegada dele. Eu calculo quanto esse processo vai rodar agora, né? O mínimo entre o quantum e o tempo que falta. Registro o ID dele na linha do tempo, avanço o relógio e desconto aqui esse valor do remaining. Durante essa execução, eu verifico se outros processos chegaram, e se chegaram e ainda não terminaram, eu adiciono eles na fila. Se o processo terminou, eu salvo o tempo de fim, né? Calculo aqui o turnaround e o tempo de espera. E guardo tudo aqui na lista de resultados. E aqui eu também incremento o número de processos concluídos. Se o processo ainda não terminou, eu devolvo ele aqui para o final da fila para poder aguardar a próxima rodada. E no final, eu calculo a média do tempo de espera e a média do tempo de retorno, somando aqui os valores, né, de todos os processos e dividindo pelo total. Por último, aqui eu abro o arquivo de resultados, escrevo, né, o cabeçalho, a ordem de execução, a tabela com os tempos de cada processo e as médias calculadas. E depois eu retorno esses valores, né? Esse algoritmo garante que todos os processos recebam fatias de tempo iguais, sem deixar nenhum esperando indefinidamente. E o desempenho depende da escolha do quantum que a gente decidiu lá no início do código. E a gente tem também o resultado do terceiro algoritmo, né? O round robin, rodando com o quantum igual a 2. Então, a gente tem a linha do tempo aqui, onde vemos cada processo se revezando, né, de acordo com o quantum. Por exemplo, o P1 roda 2 vezes de tempo, depois o P2 roda 2, em seguida o P1 volta a rodar, e assim por diante, até todos terminarem. E na tabela aqui a gente vê que o P1 terminou no tempo 12, né? Aqui, com tempo de espera igual a 7 e retorno igual a 12. Já o P2 terminou mais cedo, no tempo 9, com espera 4 e retorno 7. E os outros processos foram se alternando até que todos finalizassem. E no fim, o programa também calcula, né, as médias. Então, o tempo de espera foi 9,80 e o tempo médio de retorno foi 15,80. E esse resultado mostra, né, como o round robin garante que todos os processos recebam esse tempo de CPU de forma justa, sem deixar nenhum de fora. Agora eu vou explicar o algoritmo de prioridade, né, o Priority Scheduling, que ele basicamente vai executar o processo de maior prioridade entre os que já chegaram. Aqui nesse caso, maior prioridade é o menor número, porque ele grau de prioridade 1. Então, ou seja, o grau de prioridade dele é alto, né, porque é 1. Então, isso vai ser importante para entender depois isso aqui. Beleza. Ele funciona basicamente muito parecido com o Shortest Job First. Então, aqui da mesma forma eu recebo como parâmetro a lista de processos, o caminho do arquivo. Aqui eu tenho N, número de processos, né? Então, o tamanho da lista de processos. Aqui tem uma cópia da lista de processos. Aqui o tempo global da aplicação. Quantos processos foram completados, a ordem, né, dos processos que foram processados e a lista de resultados. Aqui eu tenho um loop de repetição, que ele basicamente vai ver, né,
quantos processos foram completos, né? Quer dizer, o número de processos completos, e enquanto for menor que o número de processos da nossa lista, ele vai continuar rodando esse loop aqui. Esse available é muito parecido, né? Então ele basicamente vai olhar se o tempo de espera é menor ou igual ao tempo atual da nossa aplicação, e se ele não está completo, né? Porque não faz sentido eu rodar um processo que já está completo. Então, se nenhum tiver disponível, eu incremento o tempo, mas caso tiver alguma lista de processos disponível, ou no mínimo um disponível, eu já uso esse método mínimo para buscar, né, dentro de available, da minha lista de processos disponíveis, aquele com o número de prioridade menor, ou seja, o grau de prioridade menor, ou seja, maior prioridade. A partir do momento que eu acho, né, esse processo com maior prioridade, eu coloco em start time o tempo atual, né, da CPU. Aqui no finish time eu adiciono o tempo que ele demorou para ser concluído, que é o tempo atual, mais o tempo dele ser executado, beleza? Aqui eu tenho o tempo de espera, o tempo de retorno. Eu adiciono, né, os resultados na minha lista de resultados. Adiciono na minha lista de order o ID do processo que está sendo executado no momento. Em time, eu adiciono o finish time, ou seja, o tempo concluído, né, o start time mais o tempo de ser executado. Eu coloco que agora esse processo está completo, então ele é true. E eu incremento lá no meu contador que um processo foi concluído. Aqui eu tenho a média, né, de espera e média de retorno, e aqui eu vou escrever no meu arquivo txt, basicamente. Vamos entender o resultados.txt do algoritmo 4. Beleza. Aqui eu vou focar bastante na tabela de prioridades, né? Porque ela que é o determinante para qual processo, para a ordem de execução dos processos, né? Então, aqui é o único algoritmo que chegou no momento, assim que inicia, enfim, o algoritmo, o processo disponível, o único que está lá é o P1, é o único que está disponível aqui, ó. Porque no tempo zero, ele foi o único que chegou, os outros processos ainda vai demorar um pouquinho para chegar. Beleza, então ele vai ser o primeiro a ser executado. E como é não preemptivo, ele vai executar até o fim. Beleza. Agora, passou 5 de tempo, que o burst é 5. Passou 5 de tempo. Qual agora chegou? Chegou o P2 aqui, o P3, que é o tempo de chegada 4, e o P4, que acabou de chegar. Assim que terminou esse aqui, já chegou o P4, ou seja, quais estão disponíveis? Esses aqui. Vamos analisar o grau de prioridade. Qual aqui tem o menor grau de prioridade? 1, né? Que tem a prioridade maior. Beleza. Vamos analisar, falei errado, né? O maior grau de prioridade. Então é 1. P2, beleza. P2. Então depois de P1, o próximo processo a ser executado é o P2. Beleza. Qual que é o burst de P2? 3, né? Ou seja, vai passar 8 de tempo. Em 8 de tempo, qual que são meus algoritmos disponíveis a ser executado aqui, a ser possivelmente executado? É P3, que chegou, né? Também no tempo. P4 também. P5 ainda não, né? Então tenho disponível aqui esses aqui para serem executados. Dentre esses aqui, qual que é o menor número aqui em prioridade? É 2, né? O grau de prioridade 2. Logo, o próximo a ser executado é o P4. Beleza, qual que é o burst de P4? É 6. A partir desse momento, o meu P5 já chegou. Então, posso escolher entre P3 agora e P5. Desses aqui, qual que é o que tem o maior grau de prioridade? É 1, ou seja, o próximo a ser executado é o processo 5 e depois P3. Então agora a gente vai para o quinto algoritmo, que é o escalonamento por múltiplas filas, né? Esse nominho aqui complicadinho. Enfim, eu trouxe aqui uma imagem também para a gente poder entender melhor. Essa imagem representa esse escalonamento por múltiplas filas, né? Que é uma forma inteligente que o sistema operacional usa para poder organizar tarefas. E a ideia principal é separar os processos em filas diferentes, baseadas em prioridade, né? Então aqui a gente tem a fila 1, que é uma fila de alta prioridade, que é onde ficam os processos de sistema.
A gente pode pensar nisso como se fosse o cérebro, né, do sistema operacional. São as tarefas críticas que mantêm tudo funcionando. Elas têm prioridade máxima e absoluta. Aqui a gente tem a fila 2, né, que é de média prioridade, que são os processos interativos. São os programas que a gente está usando ativamente, como um navegador ou um editor de texto, e eles precisam de respostas rápidas para que o sistema pareça fluido. E, por último, aqui a gente tem a fila 3, que é de baixa prioridade, que tem os processos em lote, né? São as tarefas pesadas que rodam em segundo plano e não são urgentes. Por exemplo, um backup completo ou a renderização de um vídeo. Elas podem esperar. E qual que é a regra aqui? O escalonador do sistema é bem rígido. Ele só olha para uma fila de prioridade mais baixa se todas as filas acima dela estiverem vazias. Isso significa que uma tarefa da fila 3 só vai rodar se não houver nada nas filas 1 e 2. E se uma tarefa de alta prioridade chegar, ela interrompe na hora uma de baixa prioridade. É basicamente isso. Um sistema de prioridades para garantir que o mais importante seja feito. Então agora eu vou estar mostrando aqui o código da implementação do algoritmo 5, né? Que é o escalonamento por múltiplas filas. Só para lembrar, esse algoritmo organiza os processos em filas baseadas na prioridade, né? E executa primeiro os processos das filas de maior prioridade. E essa implementação aqui utiliza uma abordagem não preemptiva, que significa que, uma vez que um processo começa a executar, ele não é interrompido até terminar seu burst time. E, começando aqui o código, a gente define aqui uma função que recebe a lista de processos e o caminho aqui do arquivo de resultados, né? E logo aqui no início a gente faz uma cópia da lista de processos original. Em seguida, a gente inicializa nossas variáveis de controle, né? A gente tem aqui o time, que marca o tempo atual da simulação, começando aqui em 0. O completed, que é um contador para a gente saber quantos processos já finalizaram. O order, que é uma lista para guardar a sequência de execução dos processos. O results, onde a gente vai guardar os dados detalhados, né, de cada processo para uma exibição final. E a nossa read queue, que é a nossa fila de prontos, que vai armazenar os processos que já chegaram e estão aguardando para poder utilizar a CPU. Aqui a gente tem o nosso laço principal, né, que é o laço while, que ele continua rodando enquanto ainda houver processos a serem completados. Então, dentro do laço aqui, a primeira etapa é verificar se algum processo novo deve entrar na nossa read queue. Então, a gente faz um for pela lista de processos, né? E se um processo já chegou, que é essa parte aqui, e ainda não foi adicionado à fila, né? A gente adiciona ele e a gente marca com a flag true, para evitar que ele seja inserido novamente. E depois de atualizar a fila, a gente verifica se ainda há alguém nela, né? Então, se a read queue tiver processos, nós escolhemos o próximo a ser executado. E de acordo com a regra do algoritmo, a gente seleciona o processo com maior prioridade, né? Que no nosso caso é o que tem menor número de prioridade. Para isso, a gente usa aqui a função min do Python. E após escolher o processo, nós o removemos aqui da fila de prontos e com o processo em mãos, a gente calcula, né, os seus tempos. Aqui a gente tem o start time, que é o maior valor entre o tempo atual e o tempo de chegada do processo. Isso garante que ele não execute antes de chegar e nem antes de o processo anterior terminar. Aqui o finish time, que é simplesmente o start time mais o burst, né, do processo. Aqui a gente tem o waiting, que é o tempo de espera. É a diferença entre o start time e o tempo de chegada. E o turnaround, que é a diferença entre o finish time e o tempo de chegada. Aí a gente guarda, né, todos esses resultados. A gente atualiza aqui o time da simulação para o tempo de finalização do processo, né, que acabou de rodar. E a gente incrementa aqui o nosso contador completed, né?
Agora, se a read queue estiver vazia, mas ainda falta um processo para terminar, isso significa que a nossa CPU está ociosa, né? Nesse caso, a gente avança o tempo em uma unidade, né? E continuamos o laço, esperando a chegada do próximo processo. Quando o laço while termina, a gente calcula, né, aqui o tempo médio de espera e de retorno, dividindo a soma dos tempos pelo total, né, pelo número total de processos. E por fim, a gente abre aqui o arquivo de texto e escrevemos os resultados de forma organizada, né, mostrando a ordem de execução, uma tabela com os detalhes de cada processo e as médias calculadas, assim como foi pedido na atividade, né. No fim aqui a gente faz o return e é isso. Dessa forma, o nosso código simula corretamente o escalonamento por múltiplas filas de prioridade de forma não preemptiva, né? Garantindo que os processos de maior prioridade sejam sempre executados dentre aqueles que estão prontos e que a ordem dentro de uma mesma prioridade siga a lógica de chegada, né? First come, first served, como pedido pela descrição do algoritmo. Agora a gente tem aqui os resultados do algoritmo 5, né? Nesse algoritmo, os processos são escolhidos pela prioridade, onde os números menores significam maior prioridade. Então, se dois processos têm a mesma prioridade, o critério de desempate é a ordem de chegada, né? Então, a ordem de execução foi P1, depois P2, seguido do P4, P5 e, por último, o P3. Isso aconteceu porque o P2 e o P5 tinham prioridade 1, como a gente pode ver aqui na tabela, que é maior do que a do P3, que tinha prioridade 3, né? Então, acabou que o P3 ficou pro fim, né? E na tabela dá pra ver que, por exemplo, o P2 terminou aqui no tempo 8, com espera de 3 e retorno 6. Já o P3, que tinha menor prioridade, terminou apenas no tempo 30, com espera 18 e retorno 26. Aqui embaixo a gente também tem o cálculo das médias, né? Então, o tempo médio de espera ficou 5,40 e o tempo médio de retorno foi 11,40. E esse resultado mostra bem o efeito do escalonamento por prioridade, né? Os processos mais prioritários são atendidos antes, mesmo que outros tenham chegado antes. Agora, eu vou apresentar para vocês o algoritmo 6, que é o algoritmo por loteria. Como ele funciona? Um processo sorteado para execução com base no número de bilhetes que possui. Então, vai ser sorteado um ticket de forma aleatória e ele vai verificar processo por processo para ver qual processo possui o número de ticket que abrange aquele ticket sorteado. Eu não vou destrinchar detalhadamente essa função, pela razão de que o algoritmo 2 e 4 é praticamente igual a esse aqui. Então, eu vou focar na parte que muda aqui na lógica do nosso programa, que é essa parte aqui. Então, a primeira coisa que ele faz aqui que muda, ele vai somar o total de tickets de todos os processos. Então, ele vai percorrer, né, processo por processo e vai somando o número de tickets de cada um. Beleza. Lembrando que essa soma, né, do número total de tickets vai ser dentre os available. O que é esse available? Lembrando, é aquele que já pode ser executado, ou seja, o seu tempo de espera já passou e é menor ou igual ao tempo atual global da aplicação e ele não está completo, logo ele entra na nossa lista de available. Então ele vai somar, né, o total de tickets de todos os processos que está dentro de available. Depois ele vai fazer uma verificação. Se a soma desse total de tickets é igual a zero, eu vou fazer essa escolha do current, ou seja, do processo a ser processado de forma aleatória. Caso contrário, eu vou fazer o quê? Eu vou sortear um número na faixa de 1 até o número total de tickets de todos os processos. Aqui eu tenho um contador, eu inicializo ele com 0. Beleza. Aqui eu percorro processo por processo dentro dos processos de available e vou somando. Então eu incremento ao counter o número de tickets que o primeiro processo dentro da lista de available aparece.
Eu vou trabalhar com exemplos aqui para ficar mais fácil. Então, supondo que o primeiro processo aqui, ó, da lista de available, primeira vez que está rodando esse loop, o processo é 5. Então, era 0 mais 5, beleza. Porque ele tem o processo 1 primeiro aqui da lista dos available tem valor 5. Beleza, tem 5 tickets, ok? Beleza. Supondo que o número que eu sorteei aqui da grade de 1 até a soma total, supondo que tinha uns 50, eu sorteei o número 6 aqui de tickets. Beleza, aqui então é 5, aqui é 6, beleza. O número que eu sorteei 6 é menor ou igual ao counter? Ou seja, não. Por quê? Porque aqui o counter é 5 e o número que eu sorteei é 6. Ou seja, a faixa do primeiro ticket não contempla o número sorteado. Por essa razão, eu vou incrementar o loop novamente. Então, beleza. Processo 2 aqui na lista de available. Supondo que é 5 também a faixa de tickets dele, né? Eu vou fazer a verificação, né? Que o ticket draw, que é o ticket que eu sorteei 6, né? É menor ou igual ao counter? Agora é, porque agora o counter tá valendo 10. Logo, o processo atual que vai ser executado vai ser o segundo aqui da nossa lista de available. E vai funcionar da mesma coisa, start time, finish time, então tempo de iniciar o processo, tempo que foi finalizado, tempo de espera, tempo de retorno. Vou incrementar lá na lista os resultados. A mesma coisinha aqui. Aqui em resultados, a gente tem aqui o escalonamento por loteria. O P1 foi executado primeiro por quê? Porque ele foi o primeiro a chegar aqui, né? E o burst dele é 5. Depois do burst 5, eu tenho possibilidade de executar esses 3 aqui. Provavelmente foi sorteado um número aqui, um ticket aqui, o qual o que contemplou foi o P4, foi o 15. Logo, o P4 foi o próximo a ser executado. Então, ele segue essa lógica por sorteio de tickets. E agora eu vou mostrar a nossa main, né? Aqui eu faço o import de todos os algoritmos, já que a gente vai rodar todos eles juntos. E aqui na lista de processos, eu defini 5 processos, né? Cada um tem um ID, um tempo de chegada, né? Um burst, uma prioridade e também coloquei o número de tickets, né? Que é usado lá no algoritmo da loteria. Em seguida, eu abro aqui o arquivo resultados.txt no modo de escrita, né? Para garantir que ele comece vazio. Depois, eu chamo um por um, né? Todos os 6 algoritmos na ordem que foi pedida lá no arquivo de orientação. Então, chamo todos eles aqui. Aqui no round robin eu defino o valor do quanto, né? E tudo mais. E depois eu dou só um print aqui, mostrando que os resultados foram gravados em resultados.txt. Vou até apagar aqui, né? Para poder rodar de novo e gerar esse arquivo. Opa, apertei errado. Aqui. Então, se a gente rodar aqui, vai aparecer um printzinho aqui, né? Resultados gravados em resultados.txt e vai gerar esse arquivo aqui de resultados.